Se tem uma pessoa que sabe fazer rir com leveza, naturalidade e trazendo assuntos do nosso dia a dia, é ela, Mônica Martelli, que vai estar aqui em Curitiba no próximo dia 18 de agosto, com uma peça que a gente já conhece, está na nossa essência. Mas, Mônica, eu queria que você falasse para a gente, né, um pouquinho da atualização dessa peça, que as pessoas vão ver aqui em Curitiba. O que tem de novo? Marte está um pouco diferente? Tá, bom, Marte está em crise. Marte está chacoalhando. Não voar de Marte. Eu estou atrás do outro planeta, pelo amor de Deus. Olha só, a peça Minha Vida em Marte, a Fernanda, minha personagem, né, que nos Homens São de Marte, estava solteira, em busca do amor, parará. Ela agora está casada há 8 anos, com uma filha de 5 anos, em crise no casamento. Ela está lutando para salvar o casamento. Então, o que é lutar para salvar o casamento? É tentar encontrar voltar a olhar para aquele marido como ela olhou um dia, com admiração, com amor, tentar encontrar encontros dentro desse casamento tão massacrado pelo dia a dia, pela rotina diária. Então, a gente vai ver ela lutando contra essas intolerâncias diárias, contra a falta de libido, muitas mágoas, né, acumuladas. A gente, no casamento, a gente vai acumulando mágoa, a gente muitas vezes não fala, porque a gente, quando chega numa situação dessa, nunca é culpa só do outro, a gente também tem nossa responsabilidade. É bom a gente sempre lembrar disso, porque a gente caminhou ali junto. A gente está nessa situação por causa disso, entendeu? Então, não, porque às vezes tem sempre né, um culpando, outro pensando que agora uma amiga, enfim, culpando não é assim. A gente é responsável também por estar naquele lugar. Então, a gente vai ver uma personagem, a Fernanda, claro, isso tudo com muito humor, lutando ele tentando achar, né, brechas e encontros com esse marido. E quando a gente luta pelo casamento, a gente está lutando porque a gente, quando casa, a gente quer que dê certo, né? A gente quer que... Porque a gente quer continuar casada. Não é que se separar não é dar certo, porque tem uma ideia muito errada quando a gente se separa, a sensação de fracasso. Isso é muito comum. A gente, quando se separa, fala, cara, 10 anos, cara, da minha vida. Sim, 10 anos maravilhosos. Você só é a mulher que você é hoje, ou você só é o homem que você é hoje. Por que você ficou casado esses 10 anos? Por que você investiu nessa relação? Tá tudo certo. Entendeu? Eu só sou a mulher que eu sou pelas relações que eu vivi. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar que é importante é o seguinte: relacionamento é o melhor lugar para a gente se conhecer. Relacionamento é o melhor lugar. Então, assim, se você está vivendo uma crise agora, e se você está agindo desse jeito, é legal você se olhar e falar, por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu estou sentindo isso? É o melhor lugar da gente se entender, se encontrar. Então, mas é difícil, tá? É difícil para uma mulher de mais de 40 anos nessa sociedade machista que a gente vive separar. Existe um medo de não se apaixonar novamente, de não encontrar um outro amor, até porque é uma geração que colocou muito na relação amorosa a felicidade. E a felicidade não necessariamente está na relação amorosa. Você pode ser feliz e fazendo milhões de outras coisas. Inclusive eu, quando vou lembrar, toda vez que me perguntam, Mônica, qual foi a viagem mais feliz que você fez da sua vida? Eu sempre falo uma viagem que eu fui para Caraíva, eu e mais 3 amigas. Olha só o que está na minha memória. Não, nem é uma viagem amorosa, romântica. Então, a gente tem essa ideia, principalmente a minha geração. Mas eu acho que a maioria das mulheres, tá? Então, assim, a Fernanda ela vai romper, porque a Fernanda, que é inspirada em mim, que eu escrevo muitas coisas que eu passo, que eu vivo, a Fernanda, ela tenta, só que ela também não tem medo de se jogar no novo e de tentar outros caminhos para a vida, porque a gente também tem que ir numa balança, né? A gente se pergunta até aonde a gente pode aguentar, né? Eu sempre me pergunto isso numa relação, porque numa relação você vai abrindo, e tem uma hora que você cedeu tanto, você está fazendo coisas que você falava, eu jamais faria isso, você vai abrindo mão. Ah, mas não tem que abrir mão? Tem, de algumas coisas sim, você tem que abrir mão, que você está vivendo com a outra pessoa, né? E os dois têm que abrir mão, mas tem uma hora que você já perdeu a sua essência, que você já não é mais você, que você já não sabe mais o que você deseja, você já não sabe mais o que você tem que fazer. Então, esse momento que você se perdeu. Então, aí é que eu acho que entra o lugar seguinte, parou, é aqui. Estiquei a corda o máximo que eu pude. Isso aqui já, sabe,
porque assim, é uma balança mesmo, né? Porque é difícil, né? Eu fico pensando, tem uma hora na peça que ela fala o seguinte: como que a gente sabe que chegou o fim ou se não é mais uma crise? Isso era uma coisa que eu pensava sempre quando eu estava casada. Quando eu estava numa crise, e agora namorando também, porque namoro também você entra em crise. Então, namorando, você fica pensando o seguinte, cara, será que chegou o fim ou isso aí é uma crise que pode ser superada? Então, todos esses questionamentos estão no palco. Tudo isso está lá no Minha Vida em Marte. Acho que esses questionamentos todos ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia, né? De que forma que a pandemia entra na peça, né? Justamente sobre essa discussão que as pessoas começaram a olhar mais com mais delicadeza nesse período que a gente passou? Sim. Eu quando peguei a peça, quando reestreiei, né, em Porto Alegre, eu peguei a peça para decorar tudo de novo, estudar, passar, né? Foi uma nova estreia mesmo. Fiquei nervosa, chorei, tudo. Eu, quando peguei a peça, eu falei, bom, deve ter muita coisa aqui para mudar. Não tinha nada. Foi uma coisa que, assim, me impressionou como eu estou falando ali de relação amorosa, de relação de homem e de mulher, de sentimento, de alegria, de tristeza, de frustração, de expectativa, de medo. Eu dei tanto valor a essa peça, porque, assim, cada palavra ali foi pensada. Então, isso aí se aproximou mais ainda dos casais depois da pandemia, porque na pandemia os casais tiveram que se enfrentar, porque o dia a dia ele vai empurrando muita coisa, entendeu? Muito problema, sabe, para debaixo do tapete. O dia a dia vai empurrando, né? Você sai para trabalhar, amor, depois a gente se fala, tô atrasada, para lá e você volta, dá um banho no filho, não sei o quê, você respeita o celular, e você fala, amor, tô morta, tô cansada. E o dia a dia atropela a gente, e o dia a dia faz com que a gente passe por cima de tudo. A pandemia, os casais tiveram que se enfrentar, tiveram que falar um para o outro, não dá para botar tudo debaixo do tapete, convivência o tempo todo. Então, por isso que o número de divórcios cresceu muito na pandemia, porque a gente teve que entender que a gente era naquele momento. Muitos medos, né? A pandemia trouxe muito medo, né? E a peça tem uma coisa legal também, que a peça ela mostra que a gente tem que romper certas coisas e a gente tem que ir mesmo com medo. O medo faz parte da vida. A pandemia trouxe isso para a gente, que a gente tem medo. Eu tenho medo de várias coisas. Na pandemia eu tinha muitos medos, o tempo inteiro, é medo o dia inteiro. Medo de perder, medo da dor, medo de não ter dinheiro, medo de não ter trabalho, medo, tudo, a gente tem medo. E a gente entendeu que a gente tem que caminhar com medo mesmo. Então, a peça também tem isso. A Fernanda, ela rompe, ela vai com medo mesmo. Então, assim, tá tudo ali. Tem alguma história que entra na peça, até uma curiosidade minha mesmo, do tempo que você passou no Saia Justa? Muita coisa você deve ter filtrado e acontecido, você deve ter visto. Tem alguma coisa que, parando para pensar, tem a ver com alguma historinha que você ouviu no programa, em algum momento, que se encaixa? Ou é quase tudo? Não, porque assim, a peça inteira é baseada no meu casamento, na minha separação. Então, o que eu passei no Saia Justa, que me ajudou ali, foram alguns temas de relacionamento, de entendimento, de rompimento. Alguns temas que você vai estudando, você fala, cara, é isso que eu estou sentindo. Tudo que você lê, que você estuda, te ajuda em tudo que você faz na vida. Né? Então, Saia Justa me trouxe muito isso, muita leitura. Você está sempre por dentro de todos os assuntos, que é uma coisa muito bacana e que eu tento manter. Mas eu já era assim naturalmente, porque eu acordo de manhã, antes de levantar, eu já vou lá, ó, já pego todos os jornais, já dou uma lida, já pego vídeos que me interessam, pessoas que eu acho interessante, já vejo se postou alguma coisa interessante para me falar, eu já acordo zaralhada. Mas tudo que eu vivo, tudo que eu passo, eu escrevo. Entendeu? Então, eu preciso de distanciamento para escrever. Minha Vida em Marte, eu só consegui escrever 3 anos e meio depois de separada. Porque antes eu estava na dor, eu estava no ranço, eu estava no ódio, eu estava na mágoa, eu estava no sofrimento. Então, você só consegue colocar no papel com humor quando você tem um distanciamento para aquilo, você já ri de você mesma. Por isso que o humor é tão transformador.
Porque você vê uma dor, você vê uma coisa em cena que você ri, você se identifica com aquilo. Então, o humor te toca, o humor te faz refletir, o humor te faz pensar. Mas você só consegue escrever isso e fazer isso com distanciamento. Senão você está dentro da dor, senão você não consegue. Então, eu escrevi isso depois de um tempo separada, já namorando e já me apaixonada por outra pessoa, estava curada daquela dor, aí eu consegui escrever sobre aquela dor. A gente falou de pandemia, né? E eu fiquei pensando aqui, a tua peça, de certa forma, ela já encorajava mulheres e homens, né, a olharem para si mesmo, além de olharem para a relação, e muitas vezes tomarem atitudes que eles talvez não pensassem que seria possível tomar. Com a pandemia, com tudo que todo mundo passou, todo mundo se olhando ainda mais, talvez a peça agora ela venha de um outro jeito para essas pessoas, né? Como que você acha que fica mesmo a visão das pessoas de encarar os problemas que elas não olhavam antes, que elas passaram a olhar na pandemia e que agora elas vão ver de novo na peça e vão começar a repensar? Como que você acha que fica essa visão das pessoas mesmo? Eu acho que antes da pandemia, eu acho que muita gente, não todo mundo, né, mas muita gente se identifica, olha, mas é tipo assim, não, mas comigo é diferente. Eu acho que a pandemia trouxe uma sensação de finitude, trouxe uma sensação de realidade. A vida é isso aqui, aqui agora. Isso pode acontecer sim, amor. A gente começou a pandemia, 3 meses, eu falei, não, daqui a 2 meses eu vou voltar em cartaz. O negócio foi indo. Quando chegou em dezembro, e a gente falou, não, ano que vem inteiro vai ser pandemia. Foi um choque para todo mundo, entendeu? Então, assim, a pandemia trouxe um sentimento que eu acho que a pessoa que hoje vai no teatro, é afetado por aquilo, vira e fala, cara, eu vou fazer alguma coisa pela minha vida, que a vida é hoje e agora. Todo mundo perdeu uma pessoa querida. Eu estou tentando ainda me refazer da perda do Paulo Gustavo. Eu estou tentando entender o mundo sem o Paulo Gustavo. Sem o humor dele, sem aquele meu amigo que me ligava 10 vezes por dia para falar. Aqui eu estaria, Paulo Gustavo, rapidinho, eu estou aqui falando. Estou aqui em Curitiba, dando entrevista. Eu estaria assim, entendeu? Então, assim, a gente está tentando entender. Então, esse sentimento do agora, você ser tocado por uma sensação e você achar que aquilo, ó, não é com você, não, peraí, isso aí, deixa eu ver se minha vida está assim mesmo. Então, acho que tem um peso maior, porque eu acho que todo mundo entendeu que na vida a gente tem que a vida, ela é finita. Ela é finita. Todo mundo viveu algum luto, entendeu? Você falou do Paulo Gustavo, né? Eu nem queria tocar no assunto para não te deixar triste, né? Enfim, pensativa. Triste, eu não sei se é possível explicar, porque ele era um cara que só fazia as pessoas rirem, né? Mas como que tá para você esse retorno? Como que tá para você voltar a fazer as pessoas rirem num momento que você mesmo disse que você ainda está superando, né? A responsabilidade, ela tá maior, Mônica? Olha, assim, na verdade, para mim, está quase como um caminho de cura, porque o teatro, ele te cura também. Você que não entra no palco, você que não tem aquela plateia, e você quando faz as pessoas refletirem, você quando afeta a vida das pessoas, você quando faz as pessoas rirem, porque o riso, ele é muito poderoso. Eu, quando pedi o Paulo Gustavo, eu vi o que é o outro quando te provoca o riso. Ninguém nunca me provocou o riso como o Paulo Gustavo provocava. Então, você provocar o riso no outro, você afetar a vida do outro. Eu recebo mensagens de pessoas assim, Mônica, a minha mãe estava doente, parará. Ela riu pela primeira vez quando foi ver sua peça agora em Porto Alegre. Ela voltou a rir depois de 3 anos. Então, isso é muito forte. E isso também é uma forma de me curar. Entendeu? Então, o teatro está vindo para mim, como uma parte importante do meu luto, de viver esse luto, entendeu? E dedicando aquilo ali ao Paulo Gustavo, sempre, internamente ou externamente, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, porque a vida dele era o teatro também. Então, eu acho que serve para todo mundo, porque o teatro, ele é o encontro, ele é a celebração. E tá aquelas pessoas ali juntas, primeiro a gente tem que agradecer que está vivo. A gente sobreviveu, a gente está aqui conversando, a gente sobreviveu.
entendeu? Então, e ver todo mundo junto no teatro, eu não sabia quando ia isso acontecer. Aglomeração, 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 outra variante vindo, o negócio não tem fim, entendeu? Então, assim, ver essa plateia junta te provoca sentimentos muito bons, de gratidão, de vida. É um pacto com a vida isso. Para a gente fechar, eu queria que você comentasse como que é a tua relação com Curitiba. Eu sei que você já veio para cá várias vezes, inclusive com a peça. Dê uma olhadinha, os ingressos estão quase esgotados. Você está lotando o Guairão. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação. É muita alegria, né? Primeiro que é o seguinte, fazer peça em Curitiba já é um sentimento muito forte, porque você pisar no palco do Guairão, eu viajo pelo Brasil inteiro. Não é porque eu estou aqui dando entrevista para você, eu estou falando de coração. Não é igual. O Teatro Guaíra, ele traz na história dele a cultura brasileira, ele traz momentos muito importantes do país, então, e de peças muito importantes passaram por lá. Então, aquele teatro tem essa energia. Você, quando entra lá, tem uma coisa assim que te dá. Então, ir para Curitiba sempre é um sentimento assim. É a certeza que eu vou vivenciar momentos assim muito fortes de entrar naquele palco. E a gente que é do meio, os atores, todo mundo sabe disso. Caramba, você tá indo para Curitiba, Guairão, Guairão, Guairão. É tipo assim, sabe assim? Guairão, todo mundo quer ir. Todo mundo tem o desejo de pisar nesse palco, entendeu? E eu tenho uma relação com Curitiba, que Curitiba sempre me acolheu, assim, com muito carinho. E lá nos Homens São de Marte, desde a minha primeira peça, tinha gente que falava Curitiba é um público, entendeu? Difícil. Curitiba, e eu já fui para Curitiba a primeira vez, a mãe morrendo de medo. Disse, gente, Curitiba, o público é difícil. Gente, o que é? Aquele teatro lotado, eu já postei várias vezes, aquele teatro lotado, aquela plateia calorosa, amorosa. Então, assim, eu tenho muitas experiências positivas e carinhosas em Curitiba. Bom, para a gente fechar, como eu já dei uma olhada, os ingressos estão quase esgotando, mas ainda tem alguns. Eu queria que você deixasse um recado para a gente aqui da Banda B e convidasse quem ainda não garantiu o ingresso, ainda dá tempo. Existe até a possibilidade de abrir extra, Mônica? Eu não sei, porque está muito em cima já agora, né? Para abrir extra. A Arliette, que é a nossa produtora, ela tinha até falado para mim. Mas acabei que eu não abri, ainda tem poucos ingressos sobrando, então corram lá para assistir Minha Vida em Marte. Eu tenho certeza que vocês vão rir, vocês vão se emocionar, vocês vão refletir, porque tudo de relacionamento, ou você já passou, ou você está passando, ou você um dia vai passar. Tá ali, tá no palco. Então vai ser falado no dia 18, em Curitiba, às 9 horas da noite, no Teatro Guairão. Estou esperando todos vocês lá.